Fala galera, saudações rubro-negras, muito boa tarde, Deco na área. E vamos trazer algumas informações do Flamengo, né? Confusão danada no jogo entre Brasil e Argentina. E segundo relatos aí do jornalista Eric Faria, né? Pegando palavras de pessoas responsáveis pelo BEP e pela CBF, né? Vocês saberão a quem eles colocaram a culpa. É inacreditável, parabéns ao trabalho do Eric Faria, sensacional. Confusão danada, estive ontem no Maracanã, e tudo começou, né, quando a gente já sabia que quando tivéssemos os hinos seriam respectivamente vaiados. Eu sou totalmente contrário a isso, mas enfim, aconteceu e a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre o Santos também. Falaremos, Santos que eu falo, goleiro do Flamengo, tá? E também falaremos sobre a questão do De La Cruz. Então você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos e aciona o sino de notificação, tá bom? Lembrar vocês que hoje é 8h30 da noite, estaremos ao vivo aí com um bate-papo com o chat, né? Aquela troca de informações que vocês tanto gostam aqui no canal Deco SRN. Vocês têm voz, tá? Aqui é um canal democrático e a gente debate, né, mediante ao que vocês trazem de informações, o que vocês trazem de dúvidas, a opinião de vocês, isso que mais importa. É isso aí. Então vamos lá, galera. Confusão danada ontem, Brasil e Argentina, né? O jogo demorou a começar, os argentinos saíram de campo, né? Até o goleiro Emiliano Martínez acabou indo, né, junto com outros companheiros dele de seleção argentina até aonde estava vendo a confusão. Segundo relatos, tinham familiares dele lá, por isso que ele ficou irado com o que estava acontecendo, né, uma confusão danada. E tudo vem acontecendo, né, pessoal, devido a essa questão aí que a gente já fala bastante sobre o racismo. Então os ânimos estão ficando cada vez mais exaltados entre brasileiros e argentinos. E a gente vê como o mundo está se portando hoje e acaba acontecendo isso que a gente presenciou ontem, né? Lamentável, pessoas tendo que pular para dentro do gramado, né? Podendo correr risco de vida, teve gente que saiu ensanguentada. Muito feio o que a gente presenciou ontem, né? Os argentinos indo até lá, os brasileiros como nada tivesse acontecido. Esse é o retrato hoje dessa seleção brasileira, do momento, né? O povo brasileiro cada vez mais descrédito de uma recuperação do nosso futebol, né? Mas aí são outros 500. Aí o Eric Faria trouxe no intervalo, né, um trabalho espetacular sobre o posicionamento, tanto da CBF quanto do BEP, né? O BEP colocou a culpa exclusiva na CBF pela falta de organização do evento. Já a CBF quis culpar o consórcio, né, Maracanã, indiretamente, né, colocando culpa em Flamengo e Fluminense por tudo que aconteceu. Gente, pelo amor de Deus, né? Agora a culpa do que aconteceu é de Flamengo e Fluminense, que eles só alugam o espaço, que a responsabilidade toda é do consórcio Maracanã. Isso é um absurdo o que querem fazer com o Flamengo. Por isso que volto a falar a vocês, né? Volto a falar a vocês. O Flamengo tem que sair o mais rápido possível dessa situação de Maracanã, né? Primeiro que acredito eu que a partir do momento que tem um jogo de seleção brasileira, de umas eliminatórias, de responsabilidade total tem que ser da CBF, né? E o mais absurdo é como é que colocam os argentinos no meio dos brasileiros. Todo mundo já sabe que no mundo que a gente vive hoje está meramente impossível, né, viver harmonicamente dessa maneira entre brasileiros e argentinos. O ideal era ter separado eles num espaço, né, com mais segurança, para que não acontecesse esse tipo de situação. Caso acontecesse novamente, sempre tem um idiota que faz algum movimento racista, né? Já vimos vários, né? Caberia, né, ao órgão responsável retirar esse cidadão, né, e ele pagar com o crime que cometeu. É simples, né? E aí tiveram várias pessoas que não tinham nada a ver com o assunto devido à questão do posicionamento, né, do BEP,
cadeiras voavam, né, depois cacetete e tal, que acabaram talvez se machucando, né, onde que eles queriam apenas assistir o seu jogo, e aí fica cada vez mais impossível de você viver harmonicamente, né? A gente está vendo, principalmente nesse ano aí de 2023, as coisas piorarem a cada dia, cara. A cada dia a falta de respeito do ser humano um com o outro, se você é argentino, se você é brasileiro, se você torce pro Flamengo, se você torce pro Fluminense. Então, cara, tem que dar um basta nisso aí, né? E agora fica um jogando a culpa no outro em vez de resolver o real problema. Agora querem colocar também o Flamengo no meio desse problema que não tem nada a ver com o Flamengo. Rigorosamente nada, um absurdo. Um absurdo isso do que a CBF vem fazendo aí, né? Devido a erros deles. Erros deles. Se isso aconteceu, quando eu cheguei no Maracanã, eu falei, cara, é sério isso? Que os caras estão no meio ali, embaixo, e entre vários brasileiros, alguma coisa de ruim vai acontecer. Porque na hora que começou o jogo, e aconteceu, né? Infelizmente. Então, é isso aí. Parabéns ao Eric Faria pela reportagem e por trazer todos os elementos necessários, né, para a gente saber de quem é a culpa. E aí cabe a cada um de vocês ter o seu entendimento, porque o BEP fala uma coisa e a CBF fala outra. O que a gente não pode aceitar aqui é colocar a culpa no Clube de Regatas do Flamengo, sinceramente. Tá bom? Falar aqui sobre o De La Cruz, na informação da Raíssa Simplício ontem, parabéns a ela, né, que só o Flamengo negocia com o De La Cruz, porém, segundo relatos dela, o caso o De La Cruz recebesse uma proposta do Al Ittihad, ou do Al Nassr, ou do Al Hilal, do Jorge Jesus, que ele poderia repensar uma vinda para o Flamengo, mas o jornalista Vini Casagrande já disse que no dia de ontem, dia 21 de novembro, até então, não chegou nenhuma proposta pelo De La Cruz vinda do futebol árabe, né? Segundo relatos da mídia da Argentina, tá? O Galhardo gostaria de contar com o De La Cruz a partir do início do ano de 2024. Por isso que a gente pede uma agilidade da diretoria do Flamengo em relação a essa contratação do jogador De La Cruz, né? Nosso amigo Rafael Rabelo lá do Twitter, Deco, mas eles não podem contratar, já estouraram o limite de estrangeiros, né? Meu amigo Helder Flameia me passou que o Al Ittihad irá se desfazer no início do ano de 2 a 3 jogadores, com isso abriria uma vaga para estrangeiro. Dentre eles tem lá o Marcelo Groy, né? Marcelo Groy, falaram até que o Romarinho poderia ser um desses jogadores que sairia, o Camará também é um outro estrangeiro, e aí, cara, abriria a vaga para novos jogadores de fora, né? Então isso nos preocupa bastante, mas segundo informações, né, da Raíssa, do Venê, o Flamengo é hoje o pole position para a contratação do De La Cruz. Então, que eu volto a falar aqui, o Flamengo não pode papar mosca, o Flamengo tem que correr rapidamente para fechar essa contratação. Tem o dinheiro, já faz o depósito. Com o jogador, tá tudo ok, tá? Vai receber o triplo do que recebe no River Plate. Então vamos fechar logo essa contratação, só que é aquilo que eu já falei algumas vezes aqui para vocês no canal Deco SRN, né? É um baita de um jogador de meio campo, para mim será o melhor meio campo do futebol brasileiro, indiscutivelmente, tá? Com De La Cruz e com Arrascaeta. Porém, os dois são convocados para a sua seleção, que é a seleção uruguaia. Perderemos os dois meias de criação. Ficaremos com quem? O Flamengo precisa no mercado também pensar em um outro jogador para essas datas, né, para que possa vir aqui e nos auxiliar bem. Não dá para ficar na conta do chá, né? Ah, não, podemos colocar o Gerson para fazer essa função mais à frente. Tudo bem, mas são 9 rodadas. O Gerson vai conseguir jogar as 9 rodadas? E aí, se ele tiver um cartão amarelo, e ele, se for convocado para a seleção brasileira, que a gente não sabe, que está uma bagunça total, né? E aí, será que o Flamengo manterá o Gerson durante 9 partidas, sem ele se machucar, sem ele ser suspenso, ou quem sabe sendo convocado para uma seleção brasileira? E aí, a gente vai ficar com quem para essa função? O Flamengo precisa de profissionalismo no seu departamento de futebol. Profissionalismo que a gente cansa de falar aqui no canal Deco SRN. E ter um cara
inteligente, um cara que é do ramo, um cara que sabe projetar um elenco, pensando já em todas essas datas, né? Copa América, eliminatórias, amistosos, é isso que a gente quer, né? Profissionalismo. Se a gente continuar nesse amadorismo, pode ter certeza que lá na frente vocês vão lembrar desse vídeo aqui, que o Flamengo necessita de um outro jogador que seja muito bom, mas que não seja selecionado, porque senão vamos perder os 2 meses e teremos deficiências na criação das jogadas, tá? Então vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos em relação ao De La Cruz. Falar sobre o goleiro Santos, na informação do Vene Casagrande também, Santos muito próximo de saída do Flamengo, né? Um jogador que hoje é o 3º goleiro, né? Também trouxemos a informação do Matheus Cunha, que também deverá sair, então não irá me surpreender do Flamengo indo ao mercado também para trazer um outro goleiro para disputar a posição com o goleiro Rossi, tá? Então o Santos muito provavelmente fora do Flamengo no ano de 2024, tá bom, meus amigos? Então é isso aí, né? Só algumas outras informações, né? Rapidamente, né? O Flamengo alugou jatinho, né? Pro Pulgar, Arrascaeta e Varela, né? O Pulgar jogou 70 minutos ontem, o Arrascaeta entrou no segundo tempo, jogou 17 minutos e o Varela nem entrou em campo pela seleção uruguaia, tá? Os jogadores já devem estar aqui no Rio de Janeiro, né? Vamos ver agora as condições mesmo, a recuperação de cada um deles. Logicamente, o que mais se desgastou fisicamente foi o Eric Pulgar. Esperamos que ele tenha totais condições, que ele possa descansar hoje, o máximo que ele puder, para amanhã nos representar e nos levar à vitória, que com isso chegaremos ao G3 do Campeonato Brasileiro, tá? E umas informações aqui da base, né? Pegas através do meu grande amigo Anderson Veiga, tá? Do canal Veiga Fla, tá? Ele falando aqui sobre da base, tá? Meia Fabrício Lentz, que atuou sob sub-17 do Flamengo nessa temporada, vai retornar ao Criciúma. Ele tem contrato até dezembro. O Fla não irá exercer a compra. O Flamengo chegou a comprar 20% do seu percentual por 200 mil quando ele chegou por empréstimo. Olha aí, cara, gastou 200 mil por 20%, o garoto não vai ficar agora. Extremamente esquisito isso, né? E, por outro lado, o Flamengo adquiriu, né, a compra em definitiva do volante Caio Garcia, 19 anos, que era da Ferroviária do Ceará, tá? Novo vínculo assinado até dezembro de 2026. O Flamengo antecipou sua compra, o Flamengo comprou 70% dos seus direitos econômicos. A Ferroviária ficará aí com 30%. Tá bom, gente? Então, são essas as informações. Se inscreva aqui no canal Deco SRN, deixe seu like, compartilha com os amigos, acione o sino de notificação. 8h30, tamo de volta. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Valeu, fui, tamo junto.